Boa tarde a todos e a todas. Digam aí no chat se o som tá saindo bem, se tá tudo certinho. Fala comigo, gente. Tá ótimo o som? Ah, então tá bom. Para quem tá aí, né? Acho que a maioria do grupo por enquanto, mas acho que mais gente vai chegar para a gente. Essa é o encerramento do projeto de extensão Vida Acima do Lucro. E a gente vai contar um pouquinho de como foi que a gente decidiu fazer esse projeto de extensão, qual é a relevância do projeto de extensão. E a gente vai convidar os estudantes e as estudantes do grupo para falarem um pouco como é que foi essa experiência, né? Bom, vou falar um pouquinho, né, do grupo. O nosso grupo de pesquisa é aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Grupo de Pesquisa, Trabalho e Praxis. Ele foi criado inicialmente de maneira informal. Nós reunimos alguns estudantes que estavam interessados no tema de trabalho, do mundo do trabalho, e começamos a fazer algumas reuniões. E aí a gente viu que estava bem bacana, bem interessante, a gente resolveu oficializar o grupo, tanto na UFES quanto no diretório do CNPq. E a gente precisava de um nome. Que nome a gente ia dar para esse grupo? E aí batemos cabeça lá na escolha do nome, tinha dos nomes mais básicos, assim, Grupo de Estudos Mundo do Trabalho, até Observatório do Mundo do Trabalho. E aí a gente falava assim, não, mas a gente precisa de um nome que caracterize o diferencial desse grupo. Quais os nossos objetivos com esse grupo? O nosso objetivo era, para além de ser um grupo de estudos, de um grupo de pesquisa, a gente queria atuar tanto internamente na universidade, mas principalmente fora da universidade, né? Como é que esse conhecimento que a gente estava produzindo ali naquele grupo de pesquisa poderia ultrapassar os muros da universidade? Como é que isso ia para fora da universidade? Então, aí veio a ideia, trabalho e praxis. Então, o nome praxis vem dessa nossa tentativa de unir teoria e prática e ir para além dos muros da universidade, ainda que nós valorizemos enormemente a universidade pública e o conhecimento que a gente produz ali. Esse exercício a gente faz e é importante para quem não está na universidade nos assistindo, que a gente não ganha nada mais com isso, né? A gente tem todas as tarefas de pesquisa, ensino, extensão, e o grupo é um elemento a mais que nos reúne para fazer pesquisa científica de forma coletiva, e a gente acredita realmente que não dá para fazer ciência sozinho, né? Então, esse grupo junto, né, traz as suas dúvidas, os seus questionamentos, e a gente vai construindo juntos, a partir de uma base densa, rigorosa, teórica, pensar o mundo contemporâneo, pensar a realidade trabalhadora, pensar como é que se faz luta, como é que a consciência da classe hoje, né? E a diversidade toda de gênero, de raça, pessoa com deficiência, imigrantes, toda essa diversidade que tem na sociedade nos interessa, né? Porque nos interessa uma luta única, que unifique, né, toda essa diversidade na sociedade. Para isso a gente tem que entender o que ela é. Então é esse exercício que a gente vem fazendo, né? Os coordenadores do grupo somos eu, que sou do Departamento de Ciências Sociais e da pós-graduação em Política Social, e o professor Rafael Belan, que é professor do jornalismo e é da pós-graduação em comunicação.
E no grupo a gente tem alunos de diversos cursos, né? Das ciências sociais, do jornalismo, do serviço social, da economia, do direito, da geografia, da pós-graduação em política social. A gente tem uma diversidade imensa do design. Eles vão falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou chamar alguns que têm disponibilidade para falar um pouquinho aqui. E a gente também tem integrantes do grupo que não são da UFES. A gente tem estudantes que vieram da UVV, do IFES e até da FUCAP. E a gente gosta mesmo de agregar pessoas que pensam diferente, com formações diferentes. Isso que nos interessa, né? A gente constrói o conhecimento assim. Não é só entre iguais. Essa diferença, essa diversidade da formação é que dá a qualidade da nossa pesquisa aqui no grupo e que traz também esse elemento de criatividade para a gente ousar a nossa praxis. E assim a gente tem feito. E a gente oficializou o grupo em 2017, em outubro de 2017. Nós estamos fazendo exatamente 3 anos. Foi dia 17 de outubro, hoje é dia 13 de outubro, então a gente está comemorando esses 3 anos. Daqui a pouco a gente vai lançar um livro com resultados de pesquisas de estudantes. Como o grupo já tem 3 anos, já deu tempo de algumas pessoas defenderem suas dissertações, desenvolverem suas pesquisas de doutorado e mostrarem resultados parciais. Então e também com as nossas parcerias de extensão, em breve a gente vai lançar um livro nessa comemoração de 3 anos do grupo de pesquisa. Bom, e aí em 2017, em outubro, a gente criou o grupo com essa intenção de trabalhar a praxis e ir para fora dos muros da universidade. Coincidentemente, no mês seguinte, no mês de novembro, eu já fui procurada por um coordenador da educação de jovens e adultos do município, da Secretaria Municipal de Educação, para fazer uma parceria. E a ideia era que o município queria implementar a educação de jovens e adultos profissional e queria ter uma disciplina da área de humanas que pensasse o mundo do trabalho, né? Numa perspectiva de que a EJA profissional do município não seria uma mera formação de mão de obra barata. O exercício é uma formação qualificada, humana, para pensar de forma crítica, né, a realidade, o mundo do trabalho, para os estudantes conhecerem seus direitos, conhecerem a história do mundo do trabalho. Então, a gente achou super interessante, a gente construiu junto esse processo do currículo, da forma como ia se dar. A gente fez disciplinas experimentais e agora a disciplina de fundamentos do mundo do trabalho é obrigatória em toda a EJA profissional do município, né? A partir dessa construção que a gente fez. Qual a nossa tarefa nesse processo? É a formação dos professores que vão dar essa disciplina Fundamentos do Mundo do Trabalho. O processo deu tão certo que a gente foi procurado também pela Secretaria Estadual de Educação para fazer o mesmo tipo de parceria com a EJA profissional que está sendo implementada a partir desse ano de 2020 no estado todo. Então agora a gente está no processo de formação de professores de todo o estado, né? A gente faz formações quinzenais com 100 professores no estado e também estamos com essa quantidade no município. Então é uma tarefa de muita responsabilidade e que nós coordenadores, pós-doutorando e estudantes levamos muito a sério, né? A gente faz um trabalho da melhor maneira possível. Bom, e aí chegou a pandemia e a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente não pode ficar parado. A universidade pública, apesar de muita gente dizer
que a universidade pública não estava fazendo nada, estava parada, os professores não estavam trabalhando nesse período. É preciso deixar claro que a universidade pública tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Não é só ensino, não é só a sala de aula, e além disso a gente tem a gestão também que nós assumimos. E a gente precisava, né, o grupo, mesmo atordoado com tudo o que estava acontecendo, mesmo com muito medo, mesmo ansiosos, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para a sociedade, a gente não pode ficar parado. Então a gente teve a ideia de fazer esse projeto de divulgação científica que unificaria os temas de mundo do trabalho e pandemia. E com isso a gente fez esse projeto que hoje é a última, né, live, durou 6 meses. A gente está há 7 meses, né, em distanciamento social, começou dia 17 de março, no dia do meu aniversário, e estamos até hoje, né, em distanciamento social. E dos 7 meses, 6 meses, semanalmente a gente fez essa live aqui com convidados do Brasil todo e também de fora do Brasil, para saber como é que a pandemia tem impactado a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, a gente já falou aqui, né, que é essa classe trabalhadora diversa, heterogênea, e aí a gente tem que olhar para a totalidade e para a particularidade, né, dessa classe trabalhadora. É isso que a gente fez ao longo desses 6 meses, com uma participação muito rica dos estudantes e das estudantes aqui do grupo. Respeitamos aqueles que não tinham condições, ou por questões realmente técnicas, ou emocionais, ou até por timidez, né, de não participar desse processo da live, colocando a carinha aqui, né, no mundo virtual, mas todos participaram assistindo, né, as lives que foram apresentadas aqui. O grupo é muito grande, acho que a gente já tem mais de 20 estudantes. Então foi muito, muito rico mesmo, e daqui a pouco eu vou chamar algumas pessoas para falarem como é que foi essa experiência. É importante dizer que esse material todo, né, esses 6 meses de live estão todos no YouTube do Grupo de Pesquisa Trabalho e Praxis. Lá vocês podem encontrar todas as lives que a gente apresentou aqui, estão gravadas e disponibilizadas. E esse material todo é também material base para a formação dos professores, tanto da EJA profissional do município, quanto do Estado. Então, a gente, além de produzir isso para a sociedade, para a comunidade interna da UFES, a gente fez isso para a comunidade em geral. Quem puder e quiser acessar do Brasil inteiro, de fora do Brasil, isso está disponível tanto no nosso Instagram. Os primeiros, acho que 2, ainda não tinha esse sistema de IGTV. Todos os outros estão lá no nosso Instagram e todos estão no YouTube. Então é material base para todos que têm interesse no mundo do trabalho. Pensar todos os desafios, as contradições que estão postas no mundo contemporâneo. Vou chamar então alguns e algumas estudantes para comentarem um pouco. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso, deixa eu lembrar. Convidar. Chamei o Fagner aqui, que foi o primeiro que apareceu e foi o primeiro que fez a live aqui com a gente. Estou aguardando. Ei, Fagner. Oi, Lívia, tudo bom? Tudo bom? Muito bem. Conta aí para o pessoal que está assistindo como é que foi essa experiência das lives para você. Você que não só moderou lives, mas também apresentou a primeira de todas aqui. Como é que foi? Primeiramente, boa tarde a todos aqui que estão acompanhando, a todos e todas.
Dizer primeiramente que foi assim um desafio, né, fazer aquela primeira live, mas até porque a gente né, a gente foi tateando para ver como é que a gente ia conseguir atender, né, enfim, essas dificuldades aí tecnológicas. Eu particularmente tenho alguma dificuldade, sim, e também vencer a timidez, vencer, né, esses obstáculos aí, como você falou, emocionais. Então, para mim foi uma experiência extremamente desafiadora, mas eu acredito que também importante. Naquele momento a gente estava, todos nós acredito que estava se questionando o que estava se passando, né, no mundo, e fazer uma intervenção para compreender a luz do momento, a luz dos acontecimentos, bastante instigante. E eu acho que o grupo como um todo, no esforço que fez, conseguiu atender essas expectativas, né, de compreender, de captar passo a passo o que vinha sendo e o que está sendo ainda, né, a pandemia e os impactos no mundo do trabalho, principalmente, né. Então eu acredito que o grupo cumpriu essa missão de fornecer um material que é rico, né. Eu destaco aqui, eu poderia destacar vários, né, mas eu destaco aqui as lives que nós fizemos que focou na questão dos trabalhadores por aplicativo. Salvo engano, foram 2 ou 3 lives que nós demos uma atenção especial para esse conjunto da classe trabalhadora no Brasil. Chama atenção também para a live da Arelis sobre a experiência cubana com a pandemia, que foi fantástico, foi com bastante detalhes, rico em detalhes, né? Enfim, todas, de uma certa forma, contribuiu com, com a minha percepção com relação à pandemia, né? Bom, eu não vou falar da minha live em si, mas pessoalmente eu tive esse enriquecimento com o material que foi gerado pelo grupo aqui, que acredito que é um material histórico também, né? Porque afinal de contas vai tá aí disponível, e quando a gente, se um dia tudo isso passar, espero que passe logo, a Vai gente possa passar, voltar, um dia vai espero que passar. sim, eu espero que passe logo e que, enfim, a gente possa voltar naqueles vídeos e ter um material riquíssimo ali, né, de vídeo para a gente trabalhar e, enfim, capturar esse momento. É, é, é uma pena, né, que está acabando, mas eu acho que essa experiência está acabando as lives, mas a gente pode voltar com outras iniciativas, e a gente tem, o grupo vai continuar aí com outras atividades também, né, bom que se diga, né. Uhum. O grupo vai estar E presente como no é que foi a EMPES, experiência de moderar? Você moderou algumas, né? moderei algumas. Na verdade, eu moderei acho que 2, né, eu lembro que principalmente a moderação que eu fiz sobre o caso da Bolívia com a Crislen Mara, Foi muito bom. foi muito boa, e eu acredito, eu tinha conversado já bastante com a Crislen, contar um pouco dos bastidores, eu já tinha conversado bastante com ela, e aí eu de uma certa forma, assim, conforme a Crislen foi colocando algumas questões, eu fiquei surpreso com a realidade da Bolívia, né? E eu fiquei um pouco assim, eu fiquei até um pouco desconcertado, né? Com o que foi, com o que estava acontecendo na Bolívia, que tem uma questão política profunda, e a pandemia veio aí para, enfim, colocar assim áreas de desespero na situação socioeconômica boliviana, né? Então essa me chamou uma atenção, eu fiquei até um pouco desconcertado, confesso eu. Foi muito bom. Trouxe elementos muito importantes. Muito, muito mesmo. Wagner, obrigada. Eu vou chamar outra pessoa aqui do Eu que grupo, tá? agradeço. Tá, tchau, tchau. Tá. Vou chamar outra pessoa aqui do grupo. Murilo.
Oi, Lívia. Ei, Murilo, tudo Tudo bom? bem? Tudo? Você me ouve bem? Ouço bem. Ah, ok, obrigado. Murilo é graduando de Geografia e pertence aqui ao grupo. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí das lives Vida Acima do Lucro. Ah, foram muito ricas, né? Eu pude mediar duas lives. A primeira delas foi com o Roberto Reveloed, intitulada Capitalismo, Meio Ambiente e Pandemia. Ela foi muito rica para mim de modo geral, porque é uma discussão que implica o meu curso, né? Principalmente tendo em vista que, ainda que o Departamento de Geografia da UF seja muito heterogêneo, às vezes eu sinto que não tem muito espaço para essa discussão, né? Porque os alunos às vezes querem mais se empenham mais com as disciplinas de saber fazer mesmo, né? De mexer no mapa, de criar o SIG, de fazer a visita de campo e acaba não tendo tanto espaço para essa discussão mais abstrata, assim, né? Então, acho que o Roberto trouxe elementos muito legais para a gente conseguir realizar essa discussão no grupo, engajar os outros alunos. Então, teve esse ganho, assim, né? A segunda live que eu mediei foi mais recente, com a Luciana Galzerano, né, com o título O Avanço da Privatização da Educação em Tempos de Pandemia. Eu acho que é um debate muito caro também, principalmente para mim, porque eu pesquiso isso. Acho que eu estou até mais para a licenciatura do que para a geografia, mas ela traz elementos importantes também, acho que para pensar todos nós que somos muitos de nós do grupo, né, alunos e alunos dos cursos de licenciaturas, que a gente tem perdido cada vez mais terreno na educação básica, né? Então, a reforma do ensino médio, por exemplo, faz com que nenhuma disciplina de humana seja mais obrigatória, e Sim. a Lu faz toda essa reconstituição histórica que mostra como no período da pandemia que a gente não está podendo se mobilizar e ir para a rua, esse projeto está ganhando mais espaço ainda, né? Naqueles elementos que ela traz da educação que é pública, mas que vai sendo operada pela lógica do privado, porque precisa do Estado também, e que tende a piorar as nossas relações de trabalho e a própria formação dos nossos alunos torna uma formação menos crítica. Então foi muito importante para mim também, esses que são elementos muito importantes. E no geral, acho que o projeto Vida Acima do Lucro contribui de modo geral assim com a sociedade na medida em que faz esse projeto da divulgação científica mesmo, né? Eu lembro de um dos primeiros podcasts que eu vi do Átila, que ele falava que a gente vive duas epidemias. Uma é a do vírus e a outra são das fake news, né? E a única forma de a Exato. gente combater isso é com o conhecimento científico, é com o debate qualificado, e principalmente visibilizando o trabalho desses pesquisadores e pesquisadoras da universidade pública, que tem ótimos quadros, mas que A andam gente sendo chamou muito. muitos jovens pesquisadores, né, que não estão assim num panorama do conhecimento nacional, mas que são extremamente qualificados, né? Sim, gente que pesquisa esses temas assim, da graduação, no mestrado, no doutorado, que faz isso há anos, né? E que eu acho que é legal que contradiz esse discurso que está sendo dito o tempo inteiro pelo governo, por outras pessoas, de que a universidade está cheia de pessoas que não querem trabalhar, que usam drogas, né? Então acho que a gente mostra o contrário e ainda contribui para reverter essa situação. E acho que o segundo elemento mais importante é como a gente faz praxis também, né? Porque eu não tenho Uhum. dúvida de que as plataformas não foram pensadas para a gente, para a classe trabalhadora, né? Acho que elas foram pensadas, inclusive, para nos desmobilizar. Não é à toa Sim. que no Meet, quando o professor começa a aula, ele não enxerga mais os alunos. Tem muito a ver com esse projeto de centrar a individualidade dos sujeitos, né? E aí, quando a gente pega e fala, não, ok, vamos assumir esse espaço, ressignificar ele, vamos fazer divulgação científica, vamos conversar com as outras pessoas, né? Vamos nós todos e todas aprender a mexer com essas tecnologias, ainda mais que tenha sempre aquele friozinho na barriga se eu aperto o botão errado ou não. Acho que a gente conseguiu fazer isso de modo geral, né? Então, acho que eu ressalto essas duas Foi. contribuições do A gente se projeto. aproveitou das contradições aí a nosso favor. É E tentar a fazer de gente melhor, espera né? muito, né? A gente sabe das dificuldades, mas que isso de alguma maneira chegue em uma parte da classe trabalhadora para se pensar, inclusive, né, a partir dos debates que a gente está fazendo aqui, e se movimentar também, né, diante da conjuntura. Murilo, Sim. muito obrigada pela sua participação aqui. Eu vou chamar outro membro do grupo, tá? Obrigado a você, Lívia. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Guilherme. O Guilherme é mestrando da política social e é membro do grupo também.
Olá, Conta para nós, Gui, você mediou várias lives durante esse semestre. mediei Como é que foi? três. Mediei três lives. Foi a da Juliana Melim, né? Do ensino remoto, com a Anabelle, da Covid na França, e uma lá no inicinho ainda, em abril, saudoso abril, né? Que foi com o Marco, né? Foi um dos primeiros também, né? Foi. Ah, eu acho que o Murilo resumiu bem, assim, o sentimento com a live, né? Eu acho que cumpriu um papel fundamental, assim, que a gente se propôs a buscar fazer, de levar esse conhecimento científico para além da universidade, que é uma coisa que é muito cara para nós, enquanto grupo, né? A gente sempre, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, para além das reuniões, a gente sempre tenta fazer uma reflexão sobre como a gente pode chegar em mais gente, com qualidade, e etc. Então, assim, eu fiquei bem orgulhoso do resultado da live, né? E acho importante. Oi, pode falar, Lívia. Você que foi até bolsista, né, da extensão, da EJA, como é que você acha que isso pode contribuir lá para os estudantes, para os professores da educação de jovens e adultos? Eu acho que é um espaço muito rico, assim, de troca de ideia também com eles, né? São assuntos que muitas vezes passa despercebido, assim, dentro da própria formação dos professores. E, As licenciaturas, né? sim, e é um espaço muito rico mesmo, assim. A gente consegue debater temas que estão diretamente ligados à licenciatura, mas que às vezes não são vistos dessa forma, né? E os espaços e eu acho a extensão maravilhosa, assim. Eu particularmente fiquei muito apaixonado quando eu fui extensionista, né? O bom é que dava para ser presencial, mas É, é, sentimos falta do presencial. sim, mas eu acho que é um espaço que a universidade ela até diminui a relevância desse espaço, né? Muitas vezes a gente Uhum, vê as pessoas muito mais preocupadas só com a pesquisa, ou de iniciação científica, mas a extensão ela tem um poder, assim, uma capacidade de unir essas duas coisas, né? sim. Tanto o ensino quanto a pesquisa, e levar para fora, assim, essas Eu coisas acho que que, a gente. inclusive, a universidade não seria tão atacada se a extensão funcionasse, né? Com qualidade, Sim, com mais força, no contato com a sociedade em geral, para além da bolha, né, da universidade. com certeza. Daria respaldo, né, para muitas coisas, pessoas teria mais visibilidade do que é produzido, né? Até para saber o que é fake news e o que não é sobre a universidade pública, né? Sim, com certeza. Mas o projeto em si, assim, da live, eu gostei muito. Agora eu estou um pouco curioso para saber quais vão ser os nossos próximos passos aí do grupo, né? Mas eu acho que foi uma experiência que cumpriu um papel muito relevante, assim, né? Nessa conjuntura que a gente está, a gente conseguiu driblar bem aí esses empecilhos que são colocados, como o Murilo disse, né? De que são espaços que não são feitos para nós, esses espaços das lives, das aulas online, mas que a gente conseguiu dar uma driblada boa, assim. E o bom é que fica gravado, né? As pessoas podem depois rever sempre, aí vai ficar salvo, né? Que é uma coisa importante. Eu acho que a gente acertou muito Como, também nos temas. Eu acho que, sim, mesmo às vezes sem querer, né? Por exemplo, o tema da Juliana sobre o ensino remoto, que foi um dia antes da implementação do ensino remoto na UFES, a sim. gente acertou bem no tempo das lives também, né? E eu tenho orgulho demais desse grupo. Eu sempre falo isso, eu fico até um pouco emocionado quando vou falar do grupo, porque é um grupo Ah, muito não, não bom, né? chora que eu choro. Não, não vou chorar não. É porque eu acho que é um grupo muito acolhedor, assim, né? Para além da questão de divulgação científica, é um grupo que trabalha muito unido, assim, né? Tem uma preocupação muito grande de avançar, assim, em conjunto, né?
E eu acho isso bonito, assim, dentro da Saudade universidade, da salinha e do cafezinho, do bolo. Saudade do bolo. do bolo. Gui, obrigada pela sua participação aqui. Vou De chamar nada. outro membro do. Vai lá. Beijo. Agora eu estou chamando a nossa designer que fez todos os cartazes lindíssimos. Fez os Opa! cartazes maravilhosos das nossas lives todas, que é a Mara. Tenho Pois certeza que é, todo gente. mundo amou. A gente ficou apaixonada pelos cartazes e a gente tem muito Obrigada. orgulho de tê-la aqui no grupo. Gente, Conte obrigada. para nós, Lara, como é que foi tanto produzir os cartazes quanto moderar as lives? Cara, foi o maior prazer. Eu tava ouvindo o Guilherme, eu acho que deu um delay aqui, ele saiu do nada pra mim. Ele tava falando como esse grupo é especial e a gente é muito acolhido nele. Eu me sinto extremamente acolhida e a experiência tanto de fazer os cartazes, que é a minha área do design, é um aprendizado muito bom que a gente aprende na prática, fazendo o que você gosta, que são os temas que a gente se sente interessado, né? Muito conectado. E a mediar a mesma coisa, assim, é um aprendizado para a vida também, igual a gente estava falando antes, que não é nem para minha formação de graduação. Talvez eu aproveite isso, espero que eu aproveite, inclusive. Mas acho que é importantíssimo também levar isso para a vida, né? Encarar de frente a realidade que a gente está. E são temas, igual o Guilherme estava falando, que são super pertinentes e conseguem abarcar vários contextos, né? Que no meio social a gente não vai falar sobre isso. Então acho que é muito importante ter gente que Uhum. entende e que vai abrir esse caminho de uma forma acessível nessa plataforma do Instagram que é popular, né? Então a gente tem fácil acesso, só precisa divulgar mesmo. Sim. E esses cartazes ajudam muito a divulgação. Belíssimos. Espero que tenha funcionado. Ah, funcionou, com certeza. Lara, você é muito importante nesse processo todo, né? Super responsável, estava sempre com os cartazes prontinhos, na data certinha, para a gente divulgar, se disponibilizou, mediou 2 lives, né? Duas, assim, Foram foi da 2, né? Camila e da Janaína, eu acho. Ela falava assim, ó, fico tímida, mas eu vou. Fico tímida, mas eu vou. E foi, e mediou super bem 2 lives. Muito Foi uma experiência obrigada. diferente mesmo, mas eu gostei. É bom a gente se desafiar dessa maneira que a gente não está habituado. E é também um exercício, né, para a profissão, né? Porque logo você vai se formar e vai ter que se colocar nos espaços, né? E enfrentar esses medos e essa timidez toda, né? E se colocar assim, no espaço que também você sabe que as pessoas vão te acolher, independente de estar nervosa ou não. Isso é muito importante, né? E todo mundo foi muito acolhedor aqui, tanto o grupo em si, mas as pessoas que apareceram para assistir as lives fizeram sempre muitas perguntas interessantes. Aliás, se alguém aí quiser fazer perguntas para a gente responde também, viu? Podem colocar aí que a gente responde. Lara, muitíssimo obrigada Um pela sua beijo. participação aqui. Eu vou chamar outra pessoa aqui do grupo. Beijo. Beijo. Vamos ver quem eu vou chamar aqui. Mercedes. Oi, boa E tarde. Mercedes é mestranda aqui da Política Social e membro do grupo. Conta para nós como é que foi aí a experiência das lives. Então, boa tarde, professora, boa tarde, colegas. A gente acabou se encontrando aqui, né, também, por meio dessa live. Ah, foi muito, muito interessante. Eu acho que uma das primeiras coisas é que, para a gente até se apropriar desse meio para fazer esse diálogo, esse estudo,
a gente precisou também de muita colaboração e solidariedade entre o grupo, né? Então, a gente foi aprendendo e ensinando até a mexer com o Instagram. É, Então, foi bem e teve interessante, esse né? processo, né, de Até o aprender, último ensinar um ao outro. Até a Foi última live, mesmo. né, e mediação foi isso, assim, como é que faz a mediação, como é que fixa comentário, como é que... Então a gente foi aprendendo e ensinando junto. Eu acho que isso traz um pouco do que vocês falaram, do caráter do grupo, de ser um coletivo, de fazer as coisas juntos, né, e de a gente se desafiar junto também, Sim, de né? apoiar, né? Falava, não, vai lá, media, lógico que você consegue, né? Foi E muito dar bom força, isso. né, para vencer esses friozinhos da barriga. Sim, sim. E É, como é que foi das lives que você mediou? eu mediei duas lives maravilhosas, uma com a Mariana Roncato, né, sobre feminismo, trabalho reprodutivo e pandemia, que foi muito interessante, foi também bem no início, a gente estava vendo a acentuação das contradições, né, principalmente na vida das mulheres, no trabalho, Sim, impacto na relação em casa com o distanciamento, os cuidados, as responsabilidades, então, assim, também numa dimensão pessoal e de mulher, assim, a gente ia se vendo um pouco nessa construção também teórica. E a outra foi dialogando junto com o que eu estou pesquisando, né, com a saúde, que foi saúde em tempos de pandemia, com a Lucy Brown, né? E assim, eu acho que todas elas, eu também assisti a maioria das outras, e todas elas trouxeram esse diálogo aí com as pesquisas, com pesquisadores, com a realidade que a gente está vivenciando, com grupos, né, de diversas partes, além de pessoas que estão em outros países ou que são de outros países, e fazer esse diálogo para mim foi fundamental, assim, bem interessante para entender a América Latina, o trabalho e a realidade num contexto internacional e os desafios que também tem para a gente, né? Se pensar enquanto pesquisador, enquanto estudante, enquanto sujeito, né, nessa sociedade. Então foi muito bom, muito interessante em todos os, tanto a mediação quanto a participação também, né, nas outras. e você que tem participado também das formações lá da EJA, você acha que contribui para os professores e professoras? Eu acho que é um instrumento poderosíssimo, né? Não só para os professores e professoras da EJA, mas eu até coloquei como comentário, ter esse instrumento já gravado e ter os elementos, indicações de autores ou de movimentos também, de práticas coletivas, que não é só referência bibliográfica, é referência também de algumas práticas, né? De filmes, inclusive, de outras possibilidades da gente enxergar essa totalidade, né, do mundo, assim, do mundo do trabalho, mas mais do que isso da vida, das lutas, das contradições, isso é muito legal. Todas as dificuldades de analisar algo em processo, né? Porque é muito melhor a gente analisar depois que já passou, mas analisar no processo é um desafio muito grande, né? Mas o que foi interessante é que foi uma construção de diálogos e de chaves de análise. Então, por isso que é tão interessante ter, além do grupo ser diverso, as pessoas que vieram para trabalhar nas lives foram, assim, de campos diferentes também do conhecimento, né? Então, permitiu esse diálogo e essa abertura para outras dimensões até. Então, foi muito... Aliás, a gente precisa agradecer muito a todas e todos os pesquisadores que estiveram aqui com a gente na live, que tiraram um tempo, né, para preparar uma fala, para discutir com a gente. Também assim um trabalho gratuito feito em nome da divulgação da ciência, né, que foram sensacionais aqui. É de um compromisso também, né? Ético-político, também Compromisso muito relevante. ético-político, gente. Mercedes, brigadão aí pela participação Obrigada. geral no grupo, nas lives aqui. Eu vou chamar outra pessoa do grupo, tá? Tá bom. Tchau, tchau.
Eu quero chamar a Lúcia, mas a Lúcia não está aparecendo aqui. Lúcia, você segue o grupo? Será que o grupo não te segue? Eu queria te chamar aqui, mas não está aparecendo. Ah, apareceu. Achei a Lúcia. Deixa Ei, eu... Lúcia. Olá, boa tarde para todos. Boa Tudo bem, Lívia? tarde. Conta aí como é que foi sua experiência aqui. Você assistiu, acho que todas, e mediou uma, não Sim, foi? quase todas. Eu assisti quase todas e mediei a que fala, né, das mães de pessoas com deficiência, trabalho reprodutivo durante a pandemia. E é um tema, né, que é um tema que eu estou extremamente vinculada, né, porque eu sou mãe de pessoas com deficiência, então é um tema que a gente está, né, e foi Célia, né, que Célia é uma pesquisadora, né, que, que trouxe esse tema para debater, e Célia também, além de tudo, ela, além de ser pesquisadora, ela também é mãe do Léo, né, pessoa com deficiência, e convive com essa realidade, né, de mães de pessoas com deficiência, esse tema que é muito pouco, né, discutido na sociedade, Totalmente e aí, invisibilizado, né? Um tema invisibilizado. Um tema sim, invisibilizado. é um tema extremamente invisibilizado e que o grupo, né, traz para se debater, e eu achei assim, extremamente interessante, né, esse debate de ter feito, de ter trazido. Foram reflexões maravilhosas que a Célia trouxe sobre, né, essa mulher, né, mãe, né, que geralmente é uma mãe solo, né, que cuida desse filho sozinha e que faz esse trabalho reprodutivo na sociedade, e, assim, e que ela é totalmente invisível, né? Então, assim, aquela mãe cansada, e Célia traz esse debate muito bem. E aí o E é grupo, né, muito importante a sua participação no grupo, né, Lúcia? Porque você trouxe esse tema que é invisibilizado desde o início que você participa aqui do grupo para a gente discutir que a pessoa com deficiência também é classe trabalhadora e que às vezes verdade. isso é esquecido, né? Deixa eu falar. Então, assim, eu estou no grupo mais ou menos desde o comecinho, né? Entrei um pouco depois, mas praticamente desde o começo. Né? Eu ainda estava no grupo antes de fazer a minha pesquisa com a Lívia, né? A minha pesquisa, eu trabalho na minha o meu tema de pesquisa sempre foi a pessoa com deficiência intelectual, né, que é o que eu trabalho, é o que eu convivo, né, sobre esse trabalho dessa pessoa, sobre esse sujeito, a invisibilidade desses sujeitos, e é uma oportunidade também de trazer reflexão para o grupo, né, sobre esses sujeitos que são tão invisibilizados. E a É, gente aprende muito com as reflexões que E você nós traz. tivemos, né, a Lívia acompanhou minha pesquisa e a gente pouco se achou sobre esse tema, né, para pesquisa, para Foi. trazer um aprofundamento teórico mais profundo. Então, assim, é muito invisibilizado ainda e é um tema que precisa de ser discutido. E eu trago, né, essas reflexões para o grupo de vez em quando, né, sobre esse sujeito com deficiência, trabalho, tenho feito no trabalho lá com os professores, né, essa reflexão em relação às pessoas com deficiência, o mundo do trabalho, que são pessoas, né, principalmente agora com esse governo fascista que nós estamos vivendo, infelizmente, né, que tem tirado todas as leis, né, que beneficiam o trabalhador, e aí essa pessoa com deficiência ela é um dos que estão mais, né, sendo prejudicados, porque se antes já existia o capacitismo, né, desses sujeitos, agora com esse novo Sem governo, respaldo do poder público, né? sem Aí respaldo do volta poder público, tudo. e aí, assim, vai trazendo, né, para esses sujeitos com deficiência, eles são, assim, eles estão sendo mais, né, invisibilizados ainda, porque existe uma lei que trabalha, né, a questão da cotas nas empresas para as pessoas com deficiência, só que antes os empresários eles não queriam contratar, por quê? Né? Porque
eles escolhiam quem eram as pessoas com deficiência que ele iria contratar. Agora, nem essas escolhas eles vão fazer, por quê? Porque como existe, né, o trabalho, né, intermitente, de que o empresário ele não precisa, ele pode trabalhar, né, contrato temporário, então assim, então as empresas não vão ter vão ter que preencher essa cota que era necessário antigamente. Então são reflexões que a gente precisa trazer como estudo, como reflexão para a sociedade, o quanto que nesse governo fascista a gente tem sido muito prejudicado em relação às pessoas com deficiência. São reflexões que a gente precisa trazer, que a gente precisa fomentar, e o grupo ele traz essa oportunidade de a gente estar trabalhando, né? Porque nesse tema da vida acima do lucro, é um tema extremamente importante de trazer, né, esses sujeitos também para o debate, de E trazer pensar que vai posições. alcançar, né, estudantes da EJA também, que são pessoas com deficiência. E eles vão se Isso, reconhecer no debate, né, de fundamentos do mundo do trabalho a partir dessas contribuições que o grupo traz. sim, então, assim, o grupo ele é extremamente importante, né, para trazer, lembrando que eu acho que é o único grupo, né, que sai de dentro da universidade mesmo, que mostra a cara para a sociedade, que faz um trabalho, né, com essa questão de trazer, né, o EJA para discutir, é uma questão de sair mesmo da universidade, não é um grupo que fica dentro da universidade fazendo um trabalho, né, o trabalho nos gabinetes, é um grupo que vai atrás. A gente agora, né, mesmo com a pandemia, em momento nenhum o grupo parou de fazer esse trabalho com a sociedade, né, de trazer, né, os debates, de trazer as pesquisas, não parou em momento nenhum. Então, isso é muito importante. Vale a pena participar. Quando eu participei, eu fico um pouco nervosa, eu falo pouco, né? Mas eu acho que é interessante para a gente trazer experiências também para a vida da gente, entendeu? E trazer também reflexões, né, para o debate, né? Fazer as pessoas também refletirem sobre um tema que é tão invisibilizado e que merece destaque também. Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua Obrigada a participação você, aqui Lívia, por no nos dar a grupo. oportunidade de fazer, sabendo que você é a melhor professora da UFS, todos precisam saber disso. Ai, gente, essa mulher, essa mulher. Beijo, Lúcia. Beijo, tchau. Deixa eu ver, eu acho que não tem mais ninguém do grupo aqui que tenha participado. Tem algumas pessoas que estão aqui que sempre assistiram, a Carol, o Felipe, o Belan, a Pauliane, o Pedro, que eu não sei se é o Pedro mesmo ou se é a Ju, que está aqui. Tem bastante gente que participa toda semana, assiste. Eu também queria agradecer os estudantes e as estudantes que não puderam estar aqui hoje, né, por conta do ensino remoto e outras atividades, né, que as aulas voltaram, então eles não puderam estar aqui, ou tem algum problema de tecnologia mesmo para acessar, que é o Bernardo, o Carlos, a Elissa, o Iago, e o Vitor, né, que mediaram várias lives aqui. Giovana não está aí? Cadê Giovana? Deixa eu ver se Giovana não está aí. Giovana disse que estaria, mas não está, não apareceu aqui. Pensei que ela estivesse. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui, agradecendo muito a todo mundo que participou das nossas lives. Vida acima do lucro, né, para pensar como é que a classe trabalhadora está nessa situação atual da pandemia, lembrando que muitas das questões pelas quais a classe trabalhadora passa hoje não são por conta da pandemia, mas são por conta da própria estrutura da sociedade capitalista, racista, machista, capacitista, LGBTfóbica, né? Todas essas questões estruturais, racistas que estão na sociedade e que foram extremamente potencializadas nesse momento da pandemia.
E foi isso que a gente tentou mostrar aqui, trazer essas questões, essas particularidades. A gente poderia ficar aqui mais um ano fazendo semanalmente as lives e a gente teria temas para debater. Infelizmente a gente vai encerrar agora, né? Foram 6 meses de live, que era o projeto mesmo de 6 meses. A gente achou que ia ultrapassar o tempo de distanciamento social, mas ainda estamos em distanciamento social. E a gente espera, no ano que vem, poder fazer mais projetos desse tipo, sempre fazendo divulgação científica. Continuem nos seguindo no nosso Instagram, no nosso Facebook, na página do YouTube, que a gente sempre vai trazer novidade para vocês. Muito obrigada a todos e a todas que contribuíram, tanto na prática aqui do nosso projeto, quanto assistindo, fazendo perguntas. Então, um beijo grande a todas, a todos. Vou encerrar agora. Obrigada.